A gente vai falar sobre como a inteligência de dados nos dão insights assertivos sobre a jornada dos consumidores e permitem que as marcas se comuniquem de forma consistente e personalizada com o público, integrando as ações em diferentes canais, tanto no online quanto no offline, nas suas estratégias. E aí, para falar para a gente sobre essa construção das jornadas Omnichannel através dos dados, eu chamo ele, que é mestre em computação pelo ITA. Ele trabalhou por muitos anos com pesquisa e projetos envolvendo inteligência artificial no Brasil e na França. Ele foi cientista de dados no Peixe Urbano. Além de selecionado nas universidades FGV e AMB Morumbi, Ricardo Rodrigues, ele é head de produto da Win. Bom dia, Ricardo! Bom dia, tudo bem? Tudo certo, meu amigo. Seja bem-vindo. O palco é todo seu. Obrigado pela apresentação. Enfim, é muito legal estar batendo esse papo aqui com vocês hoje. Eu trouxe essa pauta, que é uma pauta muito importante, né, especialmente no momento que a gente vive hoje, que é falar de construções de jornadas, mas não se limitando aos canais, né, únicos, como a gente fez ao longo da última década e que está se transformando muito rapidamente. Então, esse é o tópico aqui que eu gostaria de trazer um pouquinho do que eu posso compartilhar hoje com vocês. E aí, a primeira provocação aqui que eu gostaria de fazer, né, é que a gente fala muito de Omnichannel, mas o nosso cliente, ele nem sabe o que é isso, né? Então, quando a gente está mais preocupado em criar uma estratégia omnichannel e não se importa com o cliente ou não se importa com o consumidor, isso pode ser uma cilada, porque o consumidor ele não sabe o que é omnichannel, ele não espera que ninguém fale para ele o que é isso, mas tem uma coisa que ele sabe. Em 2020, a Social Miner, em pesquisa em parceria com a Win e com a Opinion Box, fez uma série de pesquisas, de estudos, e a gente descobriu um monte de coisas aqui. Uma delas é que 22% das pessoas que compravam em lojas do varejo físico passaram também a comprar naquela loja online durante a pandemia, ou seja, elas já conheciam aquela marca e começaram a comprar agora também no ambiente online daquela marca. 50% compraram produtos que nunca tinham comprado dessa forma, ou seja, produtos que a gente não estava acostumado a trabalhar. Quando a gente olha para os canais onde o consumidor ele encontra essas marcas, a gente vê que ele vem de diversos lugares. E um dos lugares que ele vem é do QR Code aqui, que já demonstra uma certa experiência, né, que os canais estão mudando, né? Já em 2021, a gente fez uma comparação, né, com uma outra pesquisa que já havia sido realizada em 2019 para entender qual a intenção de compra dos consumidores de acordo com os canais, né? Então, quando a gente olha para 2019, para 2020, a gente vê o consumidor, em 2021, o consumidor ele fala que agora ele pretende comprar online e retirar nas lojas, né, mais de 50% quer continuar comprando em canais alternativos. E quando você olha para esse gráfico aqui, a gente percebe que quando a gente olha para 2019, se você olhar apenas online versus a intenção de compra em 2021, nota que apenas online ele diminui. Então, a gente não está numa tendência das pessoas comprarem apenas online. Nota que o que mais cresce é a experiência mista, ou seja, uma experiência híbrida, né? O consumidor ele quer comprar na loja online, mas ele também quer comprar na loja física. E essa é uma característica que cresceu muito rapidamente por conta da pandemia. Essa pesquisa, a Win Social Miner European Box, mostra isso daí, e ela serve aqui como um gancho para eu começar a falar de qual é o grande desafio que a gente tem. Existem muitos desafios numa jornada omnichannel, mas eu acredito que o grande desafio é você conseguir acompanhar o seu cliente, né, que está aqui nesse slide como pessoa, em todas essas fases da jornada, né? Então, como é que você consegue entender que a Maria é a Maria no Instagram, que a Maria é a Maria no seu site, que a Maria é a Maria na sua loja, né? E que a Maria é a Maria quando ela está perto da compra, que a Maria é a Maria quando ela está iniciando a jornada dela e ela nem sabe se ela vai comprar com a sua marca. Então, usar os dados como um aliado
é uma estratégia muito efetiva para a gente ter essa informação, não importa onde a Maria, ou o seu consumidor, o seu cliente esteja. Então, a ideia aqui é contar um pouco dessa história, né, de uma jornada aqui, para a gente entender o que a gente perde quando a gente não tem essa visão, tá? Então, se a gente entender que 4 fases aqui da jornada são atração, engajamento, vendas e retenção, né? Quando a gente está falando de atração, imagina que um consumidor, uma consumidora descobre um produto nas redes sociais. A gente olha muito para aqueles canais ou campanhas que nos ajudaram a concluir uma compra, mas você sabe quais foram os canais que atraíram o seu consumidor? Ou você olha só para o last click, né? Só para aquela compra ali que aconteceu e as últimas campanhas que impulsionaram ela? Quando a gente está no engajamento, a gente entende que o consumidor ele está ali avaliando seus produtos, no e-commerce, por exemplo. Mas você sabia que essa pessoa que estava no seu e-commerce, quando ela vai para a sua loja, você sabia que essa pessoa já estava no seu e-commerce? Você sabe que é a mesma pessoa? Quando a gente está na fase de venda, a gente pode, né, estimular essa pessoa por diversos caminhos aí, canais para que ela compre, mas se ela comprou na loja, você vai atribuir essa ação de marketing para as campanhas que você fez online? Você sabe que ela interagiu com uma campanha online? Você atribui isso para o seu investimento, como retorno do seu investimento que você fez online, ou essas coisas não se conversam? E por fim, na retenção, né, o consumidor ele quer comprar um acessório online, por exemplo. O vendedor da loja vai estimular que ele compre online, ou vice-versa, ou o seu e-commerce ainda faz uma campanha só para a loja física ou só para a loja online, elas concorrem entre si? Então são questionamentos para se pensar, né? Porque o consumidor ele quer ser tratado de uma forma única, mas nós que trabalhamos com varejo sabemos das dificuldades e sabemos o quão difícil é responder essas perguntas. Então eu acredito que sem uma gestão de dados centralizada, você não vai entregar uma experiência única. Então, é quase como quando você liga num call center, e aí você explica o seu problema para o atendente, ele fala, vou ter que transferir para a próxima área. Aí você tem que explicar tudo de novo o seu problema, né? Aí a pessoa fala, agora você vai falar com uma outra pessoa. Você explica totalmente de novo aquele seu problema. Essa é a sensação que o seu consumidor vai ter se você não tiver uma visão unificada sobre ele, se você não tiver essas informações sendo centralizadas. Então, para ajudar a pensar aqui em algumas possibilidades de como coletar dados, né? Como é que eu coleto dados, Ricardo, dentro dessa jornada? Como é que eu posso fazer isso? Eu acho que antes de começar a falar de dados, é importante que qualquer dados que você vá coletar, você tem que estar atento à Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, né? Então, é importante que o seu consumidor ele tenha dado um consentimento para essa coleta e ele entenda de forma explícita como você quer usar aqueles dados, né? Então, se você capturou o e-mail dele ou um telefone dele, eles têm que ter consentido de que você vai usar aquilo para enviar promoções, por exemplo. Mas olhando aqui para todas as fases, eu tenho alguns exemplos, né? Então, na fase de atração, assumindo que boa parte dos consumidores eles entram nos seus canais digitais, mas só uma pequena parcela compra, né? No Brasil é menos de 2% na média, compra. O que você pode fazer é ajudar esses clientes a se cadastrarem dentro desses ambientes que você tem controle. A gente já utilizou essa estratégia com diversos clientes e a gente já ajudou esses clientes a cadastrarem dezenas de milhões de pessoas, simplesmente oferecendo algum tipo de benefício para aquelas pessoas que estão nessa fase, ou seja, elas não estão ainda próximas da compra, mas elas podem entrar no seu site, se deparar com um exemplo como esse, que é um cadastro com login social através de uma estratégia de gamificação, né? Ou seja, a pessoa ela tem um estímulo ali para jogar, para responder as perguntas, e esse tipo de estratégia, ela gera uma taxa de cadastro até 3 vezes maior do que estratégias convencionais. Quando a gente vai lá para a fase de engajamento, a gente pode falar sobre como armazenar os dados de comportamento. Por que eles são tão importantes e como é que a gente pode fazer isso? Alguns cliques, eles podem dizer muito sobre o seu consumidor. Então, se você consegue monitorar um ambiente, vamos supor que seja a sua loja online, você pode entender que essa pessoa navegou naquele site nos últimos 3 dias, que ela buscou por geladeira e que ela está em Fortaleza.
Note como a combinação dessas três informações comportamentais, elas dizem muito sobre um possível problema ou estratégia. Alguém está buscando geladeira em Fortaleza, você como varejista vai ter dificuldade para entregar essa geladeira? Você vai ter um custo alto de frete? Né? Então você consegue, através de algumas informações comportamentais, prever situações que você pode atuar, né? Então aqui a gente identifica um cenário que poderia ser um problema, mas na verdade pelo fato de você ter o dado, isso pode se tornar uma oportunidade. Como eu vou falar com esse consumidor de forma diferente e atacar esse problema que eu sei que existe? Quando eu estou falando de venda, uma coisa que é muito importante é ter o máximo de canais integrados, né? Quando alguém compra na sua loja física, você tem a informação do CPF, ou tem a informação do e-mail, tem a informação do telefone, você sabe se essa pessoa já existia no seu e-commerce, né? Então, essas integrações, elas são extremamente importantes para você criar um modelo de atribuição, né? Uma pessoa que compra na loja física pode ter começado a jornada online ou o contrário. Então, é o que a gente chama aqui de O2O. E, por fim, na fase de retenção, você também pode coletar dados, e esses dados eles não precisam ser exatamente em ambientes online. Então, eu trouxe um exemplo aqui de que você poderia ter um QR Code no envelope, né, na caixa, na sua entrega, e essa pessoa pode escanear esse QR Code ou para receber um benefício, ou para dizer que esse produto chegou, enfim, para alguma coisa que, obviamente, ela se sinta incentivada a fazer. E essa informação de comportamento, ela também vai ser importante para você saber, né, se aquele produto chegou, se qual foi a satisfação dessa pessoa. Quando a gente fala de dados, é importante lembrar que a informação ela é diferente de conhecimento, tá? Então, eu trouxe dois exemplos aqui de como é que a gente pode extrair conhecimento dos dados. Quando a gente olha para o número de pessoas que abriram os últimos e-mails que foram enviados, a gente percebe que depois ali do terceiro, quarto e-mail, a taxa de abertura de e-mail ela fica muito menor. Ou seja, eu consigo, pelo comportamento, entender que se a pessoa não abrir os e-mails anteriores, ela vai diminuir a chance de abrir os próximos. Ou seja, eu preciso de um incentivo diferente, uma estratégia diferente para essa pessoa. Ou, se eu souber que essa pessoa visitou o site, eu sei que essa pessoa tem mais chances de interagir com as minhas campanhas, com e-mail, com push, etc. Então, essas informações transformadas em conhecimento, elas podem ajudar a gente a atuar de uma forma diferente com o consumidor. Mas, uma coisa que é importante, os seus dados sozinhos não irão fazer nada, né? Então, Ricardo, eu já estou coletando esses dados, o meu time de TI fala que a gente tem todos esses dados na base, mas o quão simples hoje é para você usar esses dados, transformar esse conhecimento em ações, interações, em experiência, que é o tema do evento que a gente está aqui agora, né? Então, não adianta nada eu coletar um monte de informação e eu não usar. Inclusive, isso não está de acordo com a própria LGPD, né? A LGPD parte do princípio que para você coletar um dado, você tem que saber qual é o uso, né? Qual é a finalidade dele. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente pode criar ações nas etapas da jornada. Então, a gente falou da jornada, da visão única, a gente falou que a gente precisa coletar os dados, e agora tem uma última camada aqui, que é quais as ações a gente consegue tomar com esses dados, mas sem perder de vista a jornada, porque a pessoa que está numa fase de atração, de engajamento, de venda, de retenção, ela tem um contexto completamente diferente, né? Você não pode oferecer para um cliente que nem conhece a sua loja ainda, formas de pagamento, né? Você tá trazendo informação que não tem o contexto daquela pessoa. Então, aqui um exemplo para pessoas que estão na fase aqui de engajamento, eu posso enviar um e-mail para ela ajudar na escolha. Vou pegar o próprio exemplo lá da geladeira, né? Então, eu mando um e-mail para essa pessoa falando, Letícia, ela é especialista em geladeira, difícil escolher, pedimos para nosso especialista separar os modelos que mais têm a ver com você, fizemos uma lista de recomendação. A gente está com esse e-mail não esperando uma compra, mas incentivando essa pessoa a descobrir, né, a ganhar confiança, se posicionar como autoridade sobre os produtos que a nossa marca vende. Um outro exemplo aqui, já na fase de conversão, na fase de venda, né, eu posso enviar um push para incentivar uma compra. Então, estou entendendo que a Letícia já está mais próxima dessa compra ali na escolha dela, né, já está mais próxima da escolha da geladeira dela. Só que eu sei que a Letícia é a mesma que estava lá em Fortaleza e que talvez pelo custo do frete ela possa ficar
com receio de comprar, né, um item grande, com frete alto, com custo alto, né? Então, a gente pode enviar uma campanha e estimulando para que ela vá para a loja, né? Então, aqui um exemplo de O2O, do online to offline. Então, eu coloco lá, olha, geladeira ao vivo, geladeira sem frete na loja perto de você em Fortaleza. Então, eu uso o canal online para estimular a Letícia a ver essa geladeira ao vivo, a falar com o vendedor na loja, né? E se essa loja depois estiver integrada com a sua central de dados, né? Você conseguiria, inclusive, saber que essa pessoa foi alguém que começou a jornada online. Então, esses são 2 exemplos aqui que eu trouxe, mas tem muitos outros exemplos. Eu deixo esse QR Code aqui, aproveitando a onda de Omnichannel, com materiais que a gente está separando sobre o Omnichannel. Então, se vocês visitarem aqui, tem uma série de materiais que a gente vai ficar alimentando ao longo desse ano. Então, a gente vai falar de cases, vai falar de dados, vai falar de pesquisas. Então, acessem esse QR Code para mais informação. Fico à disposição. Queria agradecer aqui ao E-Commerce Brasil e todo o time que está organizando pela oportunidade. Muito obrigado, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!